Olá, bem-vindo ao canal Curando Almas. Minha querida, meu querido, é um prazer ter você aqui novamente, nós estarmos juntos. Nós estamos aí diante de um título maravilhoso, Curiosidades sobre a Quaresma. São curiosidades que qualquer um de nós precisamos ter. Interesse de saber a origem, se veio de Deus, se foi instituição bíblica, se não foi. E agora nós vamos falar sobre a Semana Santa, a santidade da Semana Santa, né? Nós vamos falar sobre essa separação dessa semana, se há verdadeiramente uma instrução da palavra de Deus para nós separarmos essa semana para um propósito específico. Eu quero dizer para você que nesse canal você vai encontrar muitos vídeos que vai responder algumas indagações suas. Você vai encontrar aí vídeos que vai falar sobre depressão, falta de alegria, cumprindo sua responsabilidade e uma série de mãe para mães. E eu tenho certeza que você será beneficiado ou beneficiada. Minha querida, se você é a primeira vez que você está aqui com esse vídeo, nesse canal, você se inscreva, por gentileza, nesse canal. Ajude-nos a crescer esse canal, a buscar inscritos para este canal, a semear essa palavra. Compartilha os vídeos que forem úteis para você, que te trazer alguma soma de instrução, de conhecimento e até de libertação na mente, porque quando a mentira sai e a verdade entra, você começa a caminhar de acordo com a verdade. Então vamos lá. Eu quero dizer para você que está pensando assim, quem é essa mulher, né? Quem é essa pessoa, né? De onde que é? Olha, minha querida, eu sou de Goiânia, né? De Goiânia, Goiás. E eu tenho um ministério de pregação da palavra há mais de 30 anos. E eu tenho testemunhos nessa caminhada extraordinários de quem vive a palavra de Deus. Óbvio que não serve para qualquer pessoa. É para quem quer viver a palavra de Deus. Testemunho sobrenatural, testemunho de livramento, testemunho de cura. Então, eu estou empenhada nesse trabalho desde que o Senhor me chamou. E a minha regra de fé não é denominação A, denominação B, denominação C. Eu não trato do assunto de denominação. A minha regra de fé é as Escrituras Sagradas. Porque o Senhor me chamou para a sua palavra. Olha aqui o que é a minha instrução. Aleluia. É a palavra de Deus. Então, nós vamos hoje, né, meditar na palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela me ajudou a criar meus filhos, a educar meus filhos. A palavra de Deus me respondeu tantas indagações e conflitos da minha vida, que era uma vida muito difícil e eu precisava de uma paz e também de resposta. E a palavra de Deus me respondeu. Você pode ter certeza, seja qual for a sua indagação, os seus porquês, porque infelizmente, quando nós não temos a palavra, nós carregamos dentro de nós muitos porquês. Seja qual for o seu, a palavra de Deus tem a resposta. Pode ter certeza disso. Porque a palavra de Deus me guiou por um caminho estreito, de muitas lutas, de muitas perseguições, e o Senhor me guiou vitoriosamente, dia após dia. Então eu tenho certeza que vai guiar você. Veja bem, nesse vídeo nós vamos dar continuidade sobre essa curiosidade sobre a Quaresma. Curiosidade, agora nós vamos falar algo curioso sobre a Semana Santa. E você precisa
ter prazer na verdade. Porque quando você tem prazer na verdade, você quebra cativeiro no seu entendimento. Quem não tem alegria na verdade, vive refém do que os outros dizem. Então nós precisamos ver o que é originado em Deus. Se é do cristianismo, tem que estar na Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada é o livro do cristianismo. Então, se é do cristianismo, tem que estar inserido na Bíblia Sagrada. Ainda que com uma interpretação errada, mas tem que estar lá dentro da Bíblia Sagrada. Agora, se nem faz parte da Bíblia Sagrada, então não é para os cristãos, não é dos cristãos, não é regra de fé para nenhum cristão, porque não faz parte do caminho de Deus, porque não faz parte do cristianismo. E nós precisamos aprender isso. Então nós vamos falar agora, nós falamos no primeiro vídeo, né, sobre a quarentena. Se existe fundamento para essa quarentena. E nós vimos que não existe. Agora nós vamos falar sobre a semana dentro da quaresma. Se existe um fundamento para uma semana especial, para algo especial dentro dessa quarentena. A quarentena não existe. Mas vamos ver se existe a semana na luz da palavra de Deus. Vamos lá então? Veja bem. A palavra de Deus vai dizer em Lucas 22, 14, nós lemos em Mateus no primeiro vídeo. Agora nós vamos ler Lucas 22, 14, que está escrito assim. E chegada a hora, pôs-se à mesa e com ele os 12 apóstolos. E disse-lhes, desejei muito comer convosco esta Páscoa antes que padeça. Porque vos digo que não a comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. Que lugar é esse? Que período é esse aqui? É a finalização do ministério de Cristo. Lucas 19, verso 28. E dito isto, ia caminhando adiante, subindo para Jerusalém, e aconteceu que, chegando perto de Betfagé e de Betânia, ao monte chamado das Oliveiras, mandou 2 discípulos, dizendo, ide à aldeia. Não vou ler esse versículo. Eu vou ler aqui, aonde o Senhor entra em Jerusalém. Então, no verso 40, o Senhor ele já está entrando em Jerusalém. Ele está montado na jumenta. E aí as pessoas, né, começam a aclamar o Senhor, começa a exaltar ao Senhor, dizendo, bendito, verso 38. Lucas 19, verso 38. Dizendo, bendito o Rei que vem em nome do Senhor. Paz no céu e glória nas alturas. Aleluia. E respondendo ele, disse-lhe. E o 39 disse assim. E disseram-lhe aos seus discípulos. Quem disse? O povo, né? Porque ali tinha grande multidão. Tinha quem amava Jesus e tinha também os que odiavam a Jesus. E aí disseram-lhe a multidão, né, dos fariseus ali, que eram os principais opositores de Cristo, né? Então eles disseram, mestre, repreende seus discípulos. Ah, mas a pessoa que não ama Jesus, ele incomoda tanto com o barulho de glória a Deus e aleluia. Toda a exaltação ao Todo-Poderoso incomoda muito quem não ama o Senhor Jesus e a sua palavra. Então aqui nós vamos ver que o Senhor, em Lucas 19, ele está entrando em Jerusalém como uma consolidação do seu ministério. Ele está ali finalizando, tanto que ele chora e ele lamenta por aqueles que não creram, que eram na sua grande maioria, e o que é pior, eram a sua liderança que não creram. O povo creu, mas o Senhor veio tratar com líderes e os líderes não creram. Então veja bem,
Quando o Senhor entrou, ele entrou debaixo de um reconhecimento do seu ministério, de que ele era verdadeiramente o rei esperado, o Messias desejado, o Yeshua Hamashia, que é o Deus que salva, o Deus que veio para salvar. E Yeshua significa isso, o Deus Salvador. Ele veio para salvar. Então, ele entrou debaixo desse reconhecimento. E o que significa a atitude do povo de reverenciá-lo? Significa que o povo tinha entendido a mensagem, que o povo recebeu a palavra e que o povo queria honrá-lo como tal. Para tanto, o povo tirava da sua vestimenta que estava sobrando, as suas capas, aquelas pessoas que eram viajantes, a sua reserva de roupa, e estendiam no seu caminho para que o mestre passasse montado na jumentinha. E aí as pessoas que não tinham nada sobrando para forrar para o Senhor passar. Forrar, meus amados, sabe o que significa isso? Era o desejo de estender um tapete. Era isso. É a atitude de uma pessoa que não é omissa, que não é passiva, diante de uma necessidade, porque ela estava reconhecendo ali que verdadeiramente era o Messias, era o Filho de Deus que estava entrando. Ele já estava no final do seu ministério, então já tinha dado tempo da palavra que foi pregada germinar no interior daquelas pessoas e trazer fé. Trazer fé. Fé é o produto das Escrituras, não é otimismo. O produto das Escrituras é fé, é o resultado da palavra de Deus. Então, ali era exatamente a expressão do povo, daquele povo, em externar a Cristo o seu reconhecimento de que a palavra dele era verdade. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Você está entendendo? Então, essa entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, ela significa a consolidação do seu ministério. E onde entra os ramos? Entra exatamente na falta de uma roupa ou de algo que pudesse forrar o chão para o Senhor Jesus continuar passando. Então, aquelas pessoas entenderam a necessidade de pegar as plantas, de quebrar galhos e forrar o chão, para que o nosso Senhor passasse triunfantemente, com o reconhecimento que ele estava numa passarela. Amém? Você está entendendo? Então, os ramos, na verdade, ele é simplesmente algo que foi uma operação tapa-buraco. Eu não tenho nada, gente. Então, deixa eu correr ali, deixa eu pegar um galho ali, deixa eu pegar o galho de palmeiras, folha de palmeira e forrar para o mestre não passar sobre a terra. Aleluia. Então, na verdade, tudo isso foi para tributar a Deus a honra e a glória que era devida ao seu filho, porque ali o seu filho, diante de tantas perseguições, ele estava sendo reconhecido como o Messias verdadeiro. Aleluia! Então ali nós vemos que ele entra triunfantemente, mas a palavra de Deus também não vai falar que da entrada que ele fez triunfal em Jerusalém até a data da crucificação se passou uma semana. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que ele ainda falou algumas palavras que eram necessárias, até porque todo o trabalho do Senhor Jesus era exatamente fazer as pessoas entender o propósito da sua vinda, porque ele, sempre que ele pregava para os mais íntimos, ele avisava da sua morte e da sua ressurreição, e que era necessário a sua morte, que ele tinha vindo para cumprir essa exigência da Páscoa. Ali naquela Páscoa que iria ser celebrada, não mais teria necessidade do cordeiro, o animalzinho, porque ele tinha vindo como Cordeiro de Deus, que
que tira o pecado do mundo. Por que ele ia morrer na Páscoa? Porque Deus iria cumprir a exigência que ele mesmo estabeleceu lá na saída do Egito, e ele providenciou o cordeiro para morrer exatamente na Páscoa. Então nós sabemos que os elementos da Páscoa e a essência da sua celebração é exatamente o cordeiro com a erva, com as ervas amargas, com o suco, exatamente para poder o povo lembrar o que viveu no Egito. E o cordeiro para o Senhor falar com o povo do livramento que eles tiveram. Por quê? Porque o sangue daquele cordeiro foi o sangue que foi aspergido nos umbrais, dos portais, das portas, para que o anjo da morte não ferisse os primogênitos daqueles que crerão na palavra de Deus. Então você vê que tudo teve um propósito, tudo teve um porquê. E aí agora, quando o Senhor, que veio como cordeiro para morrer na Páscoa, para cumprir o ritual da Páscoa, a exigência da Páscoa, e aí não mais trazer somente a libertação do povo hebreu, mas a libertação de todo aquele que nele crê. Olha para você ver, saiu de um povo para o globo terrestre, porque o sacrifício de Jesus ali, ele ia chamar para ele os pecados de todo o mundo, de todo o ser humano. Então, meus amados, preste bem atenção que nós estamos satisfazendo essa curiosidade da Semana Santa dentro da Quaresma. Houve mesmo uma semana, porque a Bíblia não diz que houve uma semana. Houve palavras liberadas. Não sabemos quantos dias foi. Porque depois dessa entrada triunfal em Jerusalém, aqui em Lucas 19, nós vamos ver algo muito interessante aqui em Lucas 21. Isso me chamou muito a atenção, porque depois dele ter falado muitas coisas, todas extremamente necessárias, é óbvio, você vai ver o texto. Aí ele chega no capítulo 21 de Lucas, no verso 37 e 38, ele vai dizer assim: e de dia ensinava no templo, e à noite, saindo, ficava no monte chamado das Oliveiras. Aleluia! E todo o povo ia ter com ele ao templo de manhã cedo para o ouvir. Aleluia! Glória a Deus, que maravilha! Isso aqui me chamou muito a atenção, meus amados. Por quê? Porque da ideia aqui chegando à véspera da crucificação, da Páscoa, que ia findar a Páscoa, né? Findou as comemorações de Páscoa, para ser instituído a Santa Ceia do Senhor. Aleluia! Porque o Senhor, ele foi o sacrifício, ele veio para se apresentar como sacrifício para te salvar, para te livrar dos seus pecados, para me livrar dos meus pecados, para me salvar dos meus pecados. Essa é a salvação que Cristo veio oferecer para o mundo. É a salvação dos seus pecados. E ponto final. Por quê? Porque todos os males da humanidade têm conexão, está entrelaçado com o pecado. Então nós vamos ver aqui que em Lucas 21, no final do capítulo, mostra que aparentemente houve uma intensidade naqueles dias, porque ele atendia no templo durante o dia e à noite no Monte das Oliveiras, que era exatamente aonde ele finda ali o ministério dele, foi onde ele foi preso, né? Então ele começou já a estar naquele lugar. Eu creio que ele passava ali orando
e durante o dia derramando vida, porque ele não mais estaria ali e o povo ia enfrentar, o povo que recebeu a palavra dele, ia enfrentar um dia tenebroso, que era o dia da crucificação. Se você é leitor das Escrituras, você vai lembrar que os discípulos não gostavam desse assunto. Um dia, quando Jesus estava falando para os discípulos sobre a sua morte, que ele seria entregue na mão dos pecadores, que ele seria torturado, que ele seria maltratado, Pedro falou: Senhor, pelo amor de Deus, não fala sobre isso não. Eu não vou permitir que aconteça uma coisa dessa com o Senhor. O Senhor tem que parar de falar sobre isso. Ou seja, nós não suportamos esse assunto. Ou seja, eles não tinham entendido nada. Eles não tinham absorvido nada. Então, minha irmã e meu irmão, olhando aqui para esse texto de Lucas 21, nós não vemos nenhuma referência que esse período da entrada triunfal, onde o povo recepcionou o Senhor com as suas roupas e com seus ramos, né? Então deveria ser o domingo das roupas e dos ramos, porque não é o dia das coisas, é o dia do Senhor. Foi o dia que ele foi aclamado, né? Então é ele que continua sendo o centro, com certeza. E aí nós vamos ver que não há nenhuma referência à quantidade de dias e o que verdadeiramente se passou para que tivesse uma santidade, algo diferente nessa semana. Porque o Senhor, até na hora da crucificação que ele foi preso, ele não fez nada diferente a não ser pregar a sua palavra. Porque esse foi o propósito que ele veio. Foi corrigir o que estava errado e ensinar o certo para que o povo começasse uma nova vida. Porque não havia ensinamento quando ele chegou. Não tinha nada de ensinamento. E quando nós entendemos que a essência de toda a vida de Cristo é a sua palavra, então nós temos que procurar o que é mesmo, né, que pautou, né, essa crença. O que é que gerou essa crença? Bom, o que gerou não está na Bíblia. Essa é a resposta. O que gerou essa crença não está na Bíblia, porque não existe uma semana santificada para fatos extraordinários na Bíblia. Não existe. Existe um empenho de Cristo, nós vemos aqui no final do capítulo 21 de Lucas, que dá a ideia de empenho. Quanto mais aproximava a conclusão do seu ministério, que era a morte, mais o Senhor se doava para ensinar o bom caminho, o caminho estreito que conduz à vida eterna a todos aqueles que estavam dispostos a ouvi-lo. E o Senhor nos mostra aqui que não teve nada, não teve nenhuma ênfase a um período consagrado, porque consagrado mesmo são as atitudes do Senhor Jesus. Aí nós vemos aqui, quando chega no 22, nós vemos que começou o ribuliço, né? Começou então o preparo para a Páscoa, onde o Cordeiro que é Cristo ia ser imolado, ia ser morto. Na verdade, quem não estava entendendo o que estava acontecendo, óbvio que estava todo mundo preparando o cordeiro, o animalzinho. Mas espiritualmente estava acontecendo algo extraordinário, porque o Pai, o Criador do céu e da terra, que instituiu essa celebração, e essa celebração de Páscoa, ela é fundamentada no livramento da escravidão. Então não tem nada a ver com a prática mundana que se apresenta para nós. A gente vê a pessoa fazendo referência de coelho com chocolate. A gente vê as pessoas de maneira mundana, perversa, contrária à verdade.
a pessoa não tem nem questionamento, porque quando nós andamos na mentira, a palavra de Deus diz que nós nos tornamos como mulas, como pessoa burra sem entendimento. Você sabia disso? A Bíblia diz que nós nos tornamos totalmente sem entendimento quando nós andamos na idolatria. Nós nos tornamos como imagens de escultura que não enxerga, que não entende, que não vê, que são surdas. E nós não podemos aceitar isso sobre nossa vida. Então, fechando esse assunto da semana, porque vamos entrar na crucificação, minha querida, meu querido, me fala nos comentários aí do vídeo. Você sabia disso? Você sabia que a Quaresma foi uma instituição humana 300 anos depois de Cristo, em um concílio de homens? 325, eu anotei aqui, ó, depois de Cristo, foi instituído, foi criado essa crendice, foi inventado pelo homem essa crendice. E o quanto nós precisamos das Escrituras, porque o Senhor Jesus diz: examinai as Escrituras, porque é nela que está a vida eterna. Me fala se você sabia disso, se você tinha esse conhecimento, se te ajudou você a refletir, porque muitas vezes nós deixamos de fazer tanta coisa necessária para a eternidade, para moldar o nosso caráter com as Escrituras, e estamos com o tempo ocupado em coisas levianas e sem nenhum propósito. Então, minha querida, meu querido, que tenha sido útil para você esse conhecimento, que venha te libertar para você buscar a verdade e conhecer a verdade, como está escrito na palavra de Deus, nos traz libertação. No próximo vídeo eu vou falar sobre a santidade desse dia de Sexta-feira Santa. Será que está na Bíblia mesmo? O que mesmo que é santo? Será que é o dia ou será que é o sacrifício de Jesus? O que você acha? Será que é o dia da sexta-feira que Jesus morreu, que ficou santo por causa do sangue derramado? Ou será que é o sacrifício que traz consigo uma santidade extraordinária? Uma consagração, porque é obra do Pai, a morte do Senhor Jesus. Então, até o próximo vídeo. Eu tenho certeza que você vai gostar muito, vai te ajudar, vai te esclarecer. E que Deus te abençoe. Não esqueça de se inscrever, de dar o seu like ou o seu dislike, fazer os seus comentários e compartilhar esse vídeo. Nos ajude, porque o ministério da palavra é um ministério de dedicação. Se não houver empenho, se não houver dedicação, ele não tem entendimento das Escrituras. Então, fique junto comigo e que Deus te abençoe.